E aí, pessoal do nono ano, hoje nós vamos falar, sobre os tigres e os novos tigres asiáticos, que faz parte da nossa aula 3, né? O que vem a ser tigres asiáticos? São países asiáticos que se industrializaram de uma forma muito rápida. E esses países se industrializaram porque o Japão, incentivou esses países de uma forma financiando, esses países, levando tecnologia japonesa para esses países. Então, os primeiros tigres asiáticos foram Taiwan, Singapura e a Coreia do Sul. Tá? Então, o Japão investiu muito nesses países e esses países tiveram um crescimento muito acelerado e industrial. Já Hong Kong, que era a possessão da Inglaterra, tornou-se foco de grandes investimentos estrangeiros também. Então, Hong Kong também foi considerado um novo tigre asiático. Por que tigre asiático? Por que essa analogia a um animal? Tigre por ser muito rápido. Então, foi uma industrialização muito rápida, com resultado muito rápido, que fez com que esses países crescessem economicamente de uma forma muito rápida em poucas décadas. Então, esses países, eles funcionam, como o livro fala na página 165, como uma plataforma de exportação. Porque os japoneses eles buscaram expandir parte da sua produção industrial. Como a gente sabe, o Japão é um país que não é muito grande. O Japão é um pouquinho maior que São Paulo. 80% do território japonês, como a gente viu na aula passada, é montanhoso. Então o Japão precisava buscar, as empresas japonesas precisavam buscar outros países, outros territórios para poder expandir a sua influência. Tá? Então ele buscou esses países mencionados. Tá? E inicialmente, o que eles fabricavam lá? Inicialmente produtos eletrônicos, componentes de baixo custo. Tá? Que seria utilizado pela indústria japonesa. Então, tinha um sistema lá de subcontratação de empresas, e esse processo que a gente pode resumir que era um processo de exportação. Tá? Então, os tigres asiáticos, só relembrando, são 4: Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e também Hong Kong. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o investimento dos Estados Unidos também na Coreia do Sul e no Taiwan. Não é só o Japão que investia, não. Tá? Os países também receberam forte apoio financeiro dos Estados Unidos. Tá? Além desse financiamento, também receberam muito treinamento, os técnicos e administradores. Então, não só o Japão influenciou muito a formação e o crescimento dos tigres asiáticos, mas também os Estados Unidos. Tá? Posteriormente, na década de 80, aí entra um novo gigante. Quem é esse novo gigante? A China. Os tigres asiáticos eles se aproximaram do Japão em busca de novas tecnologias, mas a China também começou a se aproximar desse país. Vamos ler aqui no livro, na página 167. Na década de 1990, com a diminuição no ritmo do crescimento japonês, a China ampliou a sua influência no leste e sudeste asiático. Recentemente, a China vem inclusive ocupando o lugar do Japão como potência dinâmica do leste asiático, em especial após a crise asiática. Então, lá na origem nós tivemos uma ligação muito estreita dos tigres asiáticos com o Japão, e a partir de um momento, a partir da década de 90, a China também entra nessa jogada. A China deixa o regime comunista com um término, não é que deixe o regime comunista, mas a economia chinesa ela se abre para o capitalismo, se abre para o mercado, apesar de ainda
haver toda uma política ainda voltada para algumas estratégias socialistas, mas a política chinesa ela é capitalista ao extremo também, né? Então, assim, China hoje ela tomou boa parte dessa liderança japonesa frente a esses territórios do Sudeste Asiático, né? E em outras partes da Ásia, tá? Também temos que falar sobre os novos tigres asiáticos, tá? Então, tigres asiáticos eram aqueles que a gente falou lá no início, né? Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. E agora a gente vai falar dos novos tigres asiáticos, tá? Aqui, ó, página 170. Na década de 1980, o Japão, a China e os tigres asiáticos, fortalecidos economicamente, iniciaram investimentos em países do Sudeste Asiático, dando continuidade à industrialização e à integração da Ásia. Os principais beneficiados desse processo são Tailândia, Malásia, Vietnã, Filipinas e Indonésia. Esses países são comparados aos tigres asiáticos, chamados de novos tigres asiáticos. Tá? Por que novos? Porque desde que surgiram os primeiros tigres asiáticos já tinham se passado 20 anos. Tá? Então já era uma outra época, era um outro contexto. Né? Mas Japão, China e os tigres asiáticos, eles enxergam nesses países potencialidades para poder também se expandir. Então, esses países aqui começam a ser chamados de novos tigres asiáticos. Tá? E o livro fala aqui, ó, Malásia, Indonésia e Tailândia são países ricos em recursos naturais. Né? A Malásia localiza-se em uma área equatorial com grandes recursos florestais. Lá embaixo, as Filipinas, formadas por um arquipélago, também têm apresentado grande crescimento econômico. Então, esses países eles têm muitos recursos, né? Que o Japão é muito carente. A gente viu na aula passada que o Japão é um território pequeno e com pouquíssimos recursos. Então, ele precisa de recursos naturais. E eles encontraram em outros países aqui e começaram um grande investimento nesses países aqui. Então, esses países, os novos tigres asiáticos, eles têm uma ligação industrial muito grande, não só com o Japão, mas com a China e com a Coreia do Sul também, tá? Pessoal, para fixar a matéria, exercíciozinho aqui, ó, para responder, tá? Não deixem de fazer, porque é muito importante para a gente fixar o que vem sendo feito até agora, tá? Então, na próxima aula a gente continua, tá? A gente vai falar sobre a Ásia Central e alguns países, né, como Cazaquistão, Turcomenistão, tá? Então, até a próxima, pessoal.